Você costuma escutar diversas vezes ao dia sobre carboidratos. Eu vou cortar o carboidrato da minha dieta. Eu vou fazer uma dieta low carb. Mas você sabe o que é um carboidrato? Pois bem, eu vim aqui te explicar e dar uma aula sobre os tipos de carboidratos e como eles atuam no seu organismo. Carboidratos, também chamados de sacarídeos, glicídios ou hidratos de carbono, são compostos orgânicos formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, em alguns carboidratos também pode ser encontrado nitrogênio, fósforo e enxofre em sua estrutura. Sua função na natureza é energética e estrutural e podem ser encontrados em diversos lugares, não só em nossa dieta, como por exemplo, o exoesqueleto dos insetos e na parede celular das plantas. Os carboidratos possuem 3 classificações: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos monossacarídeos são carboidratos simples que possuem apenas uma molécula de carboidratos, açúcares simples e não sofrem hidrólise. Possuem de 3 até 7 carbonos. Então não pode ter 2 nem 8. Não. A estrutura dos carboidratos monossacarídeos são compostos de 3 até 7 carbonos. A fórmula geral dos monossacarídeos para descobrir a sua estrutura molecular é CnH2nOn. Todos os monossacarídeos que têm entre 3 e 7 carbonos possuem uma denominação, sendo eles triose, a tetrose, a pentose, como por exemplo a desoxirribose e a ribose, que são açúcares presentes no DNA e no RNA, a hexose, que são outros açúcares presentes no açúcar, nas frutas como na maçã, e a heptose. Já os oligosacarídeos são carboidratos que possuem 2 até 10 monossacarídeos ligados um no outro na sua estrutura molecular. E como é que é feita essa união? Essa união é feita basicamente pela ligação glicosídica, que consiste na perda de água para ligar essas duas moléculas. E detalhe, pessoal, esse processo é reversível pelo processo chamado hidrólise. Ele perde água para ligar, mas se você colocar água, ele volta a ser um monossacarídeo. A classificação dos oligosacarídeos se denomina disacarídeos, trissacarídeos, tetrassacarídeos, pentasacarídeos até o decasacarídeos. E a partir daqui não há mais uma classificação para essas moléculas de carboidrato. Por quê? Porque quando a gente chega nos polissacarídeos, a gente trabalha com moléculas com milhares e milhares de monossacarídeos, um ligado no outro. E assim fica impossível a gente denominar cada um deles. Agora, os polissacarídeos são carboidratos com mais de 10 monossacarídeos. A partir daqui, são considerados macromoléculas, são carboidratos complexos, porque a gente trabalha com milhares e milhares de monossacarídeos, todos ligados um no outro. Alguns dos principais polissacarídeos e mais importantes são o amido, presente em reservas de energia de plantas e algas, o glicogênio, presente nas reservas dos animais e dos fungos, a celulose, presente na parede celular das plantas, e a quitina, presente no exoesqueleto dos artrópodes e também presente na parede celular dos fungos. Perguntar, ele queima ou não queima? Queima ou não queima? Os lipídios são moléculas com um amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais, que constituem um dos principais componentes dos seres vivos, formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, apesar de também poder conter fósforo, nitrogênio e enxofre, entre os quais os incluem gorduras, ceras, esteróis, fosfolipídios, vitaminas lipossolúveis como a vitamina A, D, E e K. Presentes em diversos alimentos, de origem animal ou vegetal, as moléculas de gordura fornecem energia ao corpo humano, além de contribuírem para a absorção de algumas vitaminas. São insolúveis em água, mas solúveis em outras substâncias, como álcool, acetona, clorofórmio e éter. Os lipídios, como já mencionados, são moléculas de gordura que, no organismo dos seres vivos, desempenham uma série de funções biológicas, principalmente o armazenamento de energia. Uma de suas características é que são facilmente armazenadas pelo organismo, mas são difíceis de serem consumidas. Isso se dá por uma das características que eu já falei anteriormente, já que por mais que ela sirva para a nutrição do corpo, nosso corpo prefere usar de uma glicose como fonte de nutriente, pois usa os lipídios como fonte termoisolante. Os glicerídeos constituem os óleos e as gorduras, que diferem entre si quanto ao ponto de fusão. À temperatura ambiente, os óleos são líquidos, pois um ou mais dos ácidos graxos tem predominância de insaturação na cadeia.
E as gorduras são sólidas, pelo fato dos ácidos graxos terem predominância de saturação na cadeia. Os glicerídeos possuem elevados teores energéticos e são os principais componentes lipídicos da dieta humana. Em mamíferos que vivem em regiões polares, como a baleia e os ursos, a gordura forma uma espécie de camada subcutânea ou colchão adiposo, que envolve o corpo e permite o isolamento térmico do animal em relação ao ambiente frio. As moléculas de glicerídeo podem ter 1, 2 ou 3 ácidos graxos associados ao glicerol, um álcool conhecido como glicerina. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos constituídos de cadeias hidrocarbonadas, de 4 a 36 átomos de carbono, e representam uma importante fonte de energia para as células. São considerados anfipáticos por apresentarem uma extremidade polar, hidrofílica, e uma extremidade apolar, hidrofóbica. Em temperatura ambiente, os ácidos graxos saturados de 12 a 24 átomos de carbono possuem consistência cerosa, ao passo que os ácidos graxos insaturados do mesmo comprimento são líquidos e oleosos. Dessa forma, o ponto de fusão dos ácidos graxos insaturados é menor do que os ácidos graxos saturados. Entre os diversos ácidos graxos esterificados nos lipídios, destacam-se os ácidos butíricos, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido ricinoleico, ácido linoleico, ácido eleosteárico. Tá ficando apertado.